Bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma aula de História, hoje, dia 7 de agosto, dando continuidade ao nosso tema, o que é colonizar. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Anthony. Meu bom dia ao Adriano e à Camila. Bom dia, tio. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Camille. Tudo bem? Tudo. Ô, tio, Oi? o João atualizou? O Zoom, Aham. ele atualiza todo dia, praticamente. Você viu Bom alguma dia, coisa tio. nova? Bom dia. O meu tá diferente. Tá como? O que tem de diferente? Ele tem vários emojis aqui. Ele tem esse. Ah, esse. eu não sabia. É verdade. Tem vários, né? Eu não O sabia. meu tá normal. É? O meu só tem aquele de aplaudir e o ok. O de aplaudir e o ok. Mas, e Adriano, tu tens o aplicativo ou tu vai direto na internet? Ah, tá. Eu só tenho o Zoom. Mas é o aplicativo, ele fica instalado no seu computador? E aí, tio? Oi, Marcelo, tudo bem? Sim. Nossa, Adriano caiu. Caiu aqui do link. Então, como eu estava dizendo para os meninos que chegaram, Marcelo, hoje nós vamos trabalhar a continuação do capítulo que é colonizar, certo? E aí eu peço que deixem o livro próximo a vocês, tá bom? Enquanto a participação, não, a assiduidade hoje está tímida, né? Apenas 6 por enquanto, mas o pessoal deve estar chegando. Em alguns instantes. Deixa eu ver aqui. E aí, como tem sido a semana? Muitas coisas para fazer? É. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, tio. Tudo bem com você? Tudo. Fazia tempo que eu não ouvia sua voz. Conseguiu, Adriano? Não, tio. Não O atualizou quê, não, tio? né? Não, Fazer a não atualização do atualizou. aplicativo. Ontem é de hoje essa atualização?
Eu acho que não. Eu acho que já estava atualizado Porque, desde ontem. porque eu desinstalei e instalei de novo, porque o meu deu um problema ontem. Foi, né? Eu tava saindo da aula sozinho. É. Então, deve ser porque vai atualizar ainda para você. Deve ser. Porque o meu sempre os aplicativos já atualizam por último. Eu entendo, eu Eu compreendo. não sei o que tem. Deve ser algum problema mesmo Não, deve ser o seu Android. Tu tá pelo celular ou pelo computador? do celular. Meu Deve não é Android ser não, tio. o seu iOS, é É smartphone. iOS, isso. Então, iOS, né? Deve ser por conta disso. Tem alguns que demoram. Eles atualizam primeiro logo e tem outros que demoram. Exatamente. O meu, ele tá pelo computador. Sete. Eu gostaria que vocês abrissem a tela, por gentileza. A telinha da imagem. Isso. Muito bem. Tu tá falando, Adriano, só que tá fechado o teu áudio. Ah, tá aqui, ó. Certo, Não tinha percebido. certo. Só para a gente tirar aqui um print para ver quem está conosco hoje, a gente vai iniciar, porque já passando 10 minutos, né? De ao vivo, e aí a gente precisa iniciar. Oi, Ailana. Tudo bem? E aí, Ailana, foi tudo bem naquele dia? Foi sim, tio. Foi, né? Ah, que ótimo. Muito bem. Deixa eu... Acertar aqui o Felipe. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Alguém não conseguiu me enviar a avaliação, a última avaliação? Eu já lhe enviei todas as duas. Todas, Muito né? tempo. Sim. Não teve nenhum problema pra mim. Tá bom. E Lu, você conseguiu enviar suas avaliações, Lu? Maria Luísa? Sim, tio, consegui. Foi? Tem, sabe aquela primeira avaliação, aquela de março? Você me mandou só a metade dela, eu preciso da outra metade. Você conseguiu enviar também para X, lá do Agenda Edu? Tá bom. Tá? Aí você tenta enviar, tá bom? Para me fechar sua nota. Ainda é de março, de março. Tudo bem. Eu vou... Tá todo mundo aqui, né? Eu vou tirar um print, tá bom? Agora. E aí, quem depois for chegando, a gente vai adicionando aqui. Eu te aviso quando você tirar o print, viu? Eu vou tirar agora. Eu gostaria Tá. só que todo mundo abrisse as janelas, que uns abrem e outros fecham. Isso. Tá? Um, dois, um, dois, três e já. Pronto. Deixa eu ver se salvou aqui. Já, tio? Já, Aí. já sim. Bom, gente, para nós hoje, nós vamos trabalhar uma parte que faltou do conteúdo do capítulo 14, que é o último capítulo, né? O capítulo 14, que é o capítulo relacionado à colonização, né? Eu vou abrir rapidinho aqui só no compartilhamento com vocês, para vocês perceberem qual é o capítulo que nós estamos utilizando. Tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar?
Conseguem ver? Sim, tio. Sim, né? Só a foto do livro. A capa do livro, muito bem. Eu vou passar aqui para os módulos, tá bom? Nós estamos com esse módulo, né? O módulo 4. E nós vamos ver o capítulo 14, né? Que é este, certo? Deixa eu aumentar ele aqui. Tá bom? Então, nós estávamos olhando este capítulo e nós paramos. Deixa eu mostrar para vocês. Nós estávamos falando sobre essa situação, né, de representação das imagens dos indígenas, dos nativos, e nós então fomos, né, para aqui, colonizando a nova terra, né, que é a partir da página 202, certo? Então, o que a gente vai falar está aqui, nessa página 202 em diante, até terminar o capítulo, tudo bem? Que é sobre a ideia de colonizar, tá? Então, eu vou mudar aqui a tela para vocês, né? Para a gente começar exatamente do ponto que paramos, né? Então, todos conseguem visualizar minha tela? Todos conseguem? Alguém não consegue? Ok. Então, na aula anterior, nós estávamos falando, né, sobre este processo que nós chamamos de colonização, certo? Aí eu trouxe essa imagem, a gente analisou essa imagem aqui várias vezes, né? Essa ideia de encontro, né, que a imagem proporciona. A ideia de um contato pacífico também, tá bom? Mas na aula anterior, o que nós estávamos olhando, né? O que a gente estava estudando? Primeiro, nós vimos que a chegada dos portugueses ao que a gente chama de América, e hoje Brasil, foi... Então, a chegada dos portugueses, ela não foi por um acaso, porque já haviam relatos confirmando a existência dessas terras aqui. Tá? Isso é importante a gente entender para a gente perceber que a ideia de descobrimento, ela não é uma ideia que seja tão real assim, né? Então, portanto, a gente pensa que os termos descobrimento e encontro, eles falseiam a realidade histórica, porque eles constroem uma ideia que na prática, na realidade, não era bem assim, né? Primeiro que a palavra descobrimento, ela endossa a ideia de uma terra vazia, uma terra que não havia ninguém. E aí você descobriu e aquilo é seu, né? Então, essa é a ideia que vai permear o pensamento desses navegantes que estão ali, né, chegando a essas novas terras, né? Uma outra noção que falseia a realidade também é a noção de encontro, porque ela dá a ideia de que o encontro, né, na verdade, esse contato, que foi muito violento, por sinal, teria sido um contato pacífico entre os dois mundos, entre os sujeitos desses dois mundos que, a partir de então, se conectam, né, por meio das viagens atlânticas, né? E, de fato, esse contato pacífico ele pode ter se dado no início, na chegada, mas ele não representa o todo. Por isso que essas ideias de encontro
principalmente a noção de encontro é uma noção estereotipada, porque ela é incompleta. Ela dá apenas, ela traz, né, uma parte que é o começo da colonização, como se fosse o todo, né? E de fato nós vimos que não é, tá bom? Então é possível perceber isso a partir dessas duas noções, tá? De que forma elas falseiam a realidade. Elas falseiam a realidade porque elas endossam, né, noções que não correspondem à realidade dos fatos, tá certo? Outra coisa que nós vimos na aula passada é que os relatos dos viajantes construíram um imaginário europeu sobre a Terra e a gente que aqui estava, né? Esses relatos, seja ele por fotos ou por escritos, né, por imagens, por fotos, por imagens, né, pinturas principalmente, elas irão construir ou elas irão contribuir, melhor dizendo, para a construção do imaginário europeu, né? A forma como os europeus, principalmente aqueles que nunca tiveram a oportunidade de vir aqui, né, mas ficavam construindo aquela imagem daquelas terras que haviam sido encontradas. Então, esses relatos e essas imagens servirão para construir o imaginário europeu, tanto sobre a terra como sobre as pessoas que nela moravam. E, como a gente viu, essas imagens, elas, digamos que giravam, né, em torno sempre da ideia de uma terra edênica, né, um paraíso, até mesmo a ideia de que os nativos, eles eram ou inocentes, muito inocentes, né, ingênuos, ou muito bestiais, ou seja, muito próximos a animais, né? Então, as ideias que eram elaboradas sobre as populações nativas era sempre em torno dessa ideia de bestialidade ou de ingenuidade, ou essas ideias, né? Então, basicamente foi isso que a gente viu na aula passada. Alguém queria fazer um comentário, um apontamento sobre essas questões que eu acabei de colocar? Alguma dúvida? Estão todos calados hoje. Arthur? Não tinha nenhuma dúvida. Deixa eu posso ir, às vezes eu não falo porque tá tendo tipo uma obra, aí fica muito barulho. Tá bom. Heloísa, alguma dúvida, Heloísa, até aqui? Nenhuma, tio. Nenhuma, né? A Vivi também? Heitor, tem compreendido, Heitor? Certo. Muito bem. Eu compreendi. Ok. Então, a gente volta novamente aqui ao nosso compartilhamento, né? Onde nós paramos. Deixa eu ver aqui. Foi isso. Foi esse aqui. Ok. Então, mas afinal, gente, o que é colonizar para vocês? O que seria colonizar, o termo? Qual significado ele teria? Alguém arrisca aí um palpite? Marcelo Nicomedes? Conquistar. Seria conquistar. Tipo assim, eu acho que, tipo, uma terra que não tinha ninguém, aí eles foram lá e Ter colonizaram. posse de diálogo.
Certo. Percebe, Arthur, eu achei interessante a sua fala, porque ela me parece muito ainda na lógica do português, do colonizador. Quando você disse assim, ó, colonizar é você, né, chegar numa terra onde não tem ninguém e passar a dominá-la, né? Mais ou menos isso, né? Quer dizer, a própria palavra colonizar no nosso imaginário, ela está envolta, né, dessa ideia de que a terra não tinha ninguém. E não é verdade isso. Percebe como a gente constrói essa imagem, né, de terra sem ninguém, terra vazia, apenas com o termo colonizar? Mostra como é complicado, né? Esse termo também, tá? Porque no nosso pensar, ele ainda está ligado à lógica de que não havia ninguém aqui, né? Mas é isso, gente. O termo colonizar, ele significa ocupar, explorar. E isso é em relação a um território, por exemplo. Então, quando alguém chega num determinado território e pensa, eu vou colonizar, ele está pensando em explorar os aspectos materiais daquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele também vai explorar os aspectos simbólicos. Ele vai explorar no sentido de que ele vai criar, né? Como ele está ocupando, ele vai dar a sua cara, tá bom? Eu vou dar um exemplo, eu acho que muito claro assim para vocês. Imagine que vocês ganharam, o pai e a mãe de vocês, por exemplo, fizeram um quarto para vocês. Vocês não tinham esse quarto ainda. E aquele quarto, quando vocês chegam, ele é um quarto vazio, né? Nesse caso, um quarto vazio. Então, você olha para o quarto e você pensa, e você imagina várias coisas que aquele quarto pode ter. Então, você vai montar o quarto de acordo com o seu gosto. Quer dizer, você vai explorar todos os aspectos simbólicos e materiais do seu quarto. Porque, vamos dizer, os móveis, que são as partes materiais do seu quarto, você vai colocar ou você vai retirar, se caso já tenha, né, móveis ali. A pintura também, você pode pintar com outra cor, né? Você pode até mudar, por exemplo, a questão do arejamento do seu quarto, né? Criar uma janela, tirar, botar uma janela, né? Você pode perfumar o seu quarto. Ou seja, um quarto que tinha um jeito, você pode apropriar-se dele e fazer dele o que você bem entender, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam que eles encontraram um quarto vazio. Pelo menos eles quiseram levar essa ideia adiante, de que eles encontraram um quarto vazio e que eles iam explorar tanto os aspectos materiais como os aspectos simbólicos. E aí eu falo simbólicos a partir da ideia de símbolos, né? Coisas que nós criamos, representações no nosso imaginário, né? São coisas que a gente cria no imaginário, percebe? Então, nesse sentido, né? O nosso quarto seria justamente, no caso, o quarto dos portugueses seria justamente essa terra que eles acharam, né? Entre aspas, que eles entenderam que acharam, que estava vazia. Então, eles vão explorar, primeiro eles vão explorar uma parte extrativista e depois eles vão ocupar e explorar novamente os recursos que tem ali. Só que nesse momento de explorar as questões materiais, eles vão construir também tudo sobre esse mundo. As imagens que os viajantes fazem já é um exemplo dessa construção, tá bom? Já é uma forma de apropriar-se daquele local, compreende? Então, colonizar é isso, é você explorar e ocupar um local, né, independente se ele é seu ou não. E aí você modifica esse local tanto nos aspectos materiais como no simbólico, na parte das representações.
das estruturas mentais ou das imagens que nós fazemos das coisas materiais. Então, quando eles chegaram, eles pintaram imagens, né? Pintaram, vamos dizer assim, quadros, né? Sobre aquela terra, dando nome a coisas. E aí eles já estão se apropriando na questão simbólica. Eles criaram a imagem do índio como ou ingênuo ou bestial. Eles já se apropriaram, entende? Da ideia do índio. O próprio termo índio que se usa é uma construção europeia. Então, eles já se apropriaram não só das questões materiais, mas também das questões simbólicas sobre aquele lugar. Eles construíram a imagem daquele local para o mundo, compreende? Então, colonizar é muito mais do que você explorar os aspectos materiais de um determinado lugar. É você criar imagens sobre aquele local, dizer o que aquele local é, dizer o que ele não é, tá? Positivar ou negativar aquele local ou aquela gente, né? Ou aquele determinado objeto que você está explorando, tá bom? Esse é o nosso movimento toda vez que nós nos deparamos com algo novo, né? Nós tentamos ocupar, tentamos explorar muitas vezes, não no sentido literal, né? Mas nós construímos imagens sobre isso. Isso também é uma forma de colonizar, tá? Por isso que a gente deve entender também que ocupar e explorar, ou seja, colonizar, não é só o território. Se faz também com o corpo e a mente daqueles que foram conquistados. Tá? Então, os portugueses não só colonizaram a terra. Primeiro eles colonizaram a terra, mas foi preciso eles colonizarem o corpo e a mente dos povos conquistados. Tá bom? Daí a gente pensar por que os povos conquistados passam a se vestir. Muitas populações indígenas passam a vestir roupas. Outras são cristianizadas, né? Outras são colocadas em missões jesuíticas para serem cristianizadas. Tá certo? Então, tudo isso já é o processo de exploração, de ocupação da mente e do corpo daquelas populações. Hoje, as populações nativas, elas se veem como índios. Elas é um índio, né? Quer dizer, a palavra índio, que foi uma construção europeia, ela continua permeando até mesmo o pensamento das populações nativas. Compreende? Então, isso também é uma forma de colonização. Tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui? O que eu estou tentando dizer é que colonizar não é somente explorar os recursos materiais de um local. É você também explorar e você dominar, melhor dizendo, a mente e o corpo daqueles que estão ali, né? E das representações que se fazem deles, tá bom? Então, nesse sentido, também é colonizar. Então, eu trouxe esse trecho aqui da carta de Pero Vaz de Caminha, que ele diz o seguinte, olha só. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. A palavra chã quer dizer planície, né? Ou seja, muito plano e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque ao estender os olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Aí ele continua. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos, ou seja, nem ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bom ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. Esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, endereçado ao rei de Portugal à época, ele é muito
ele é muito exemplar, né, para a gente entender essa ideia de colonização. Porque o que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados em encontrar, né, questões materiais, né, que é justamente o ouro e a prata, o ferro, né, que era o que eles estavam atrás, mas também de cristianizar, ou seja, de impulsionar a cristandade. Por isso que era preciso, né, levar a cristandade adiante. E eles viam aqueles sujeitos, né, como sujeitos desprovidos de salvação, porque andavam nus, né, porque estavam numa situação porque estavam numa situação, vamos dizer assim, sem Precária. não, eles não estavam numa situação precária, aquela era a situação que eles viviam, né? Mas para os portugueses era como se fosse uma situação de desprovimento. Eles estavam desprovidos de moral, de leis, de rei, de ordem, compreende? Os portugueses, quando olharam os indígenas viver na sua forma de vida, eles viram aquilo como algo desordeiro, algo que não tinha uma lógica para eles. Então, como eles queriam dominar, eles tentaram construir a sua própria lógica, impor essa sua própria lógica, seu próprio ideal de civilização sobre os indígenas. Então, por isso que, de cara, a gente vê que Pero Vaz de Caminha se preocupa, né? Se preocupa aí em cristianizar os povos, né? Os povos que ele encontrou. Porque naquele momento, quando ele olhou de cara para aqueles povos, muitas vezes nus, né? Com rituais, com cultura que para eles, para os portugueses, era totalmente estranho, ele olhou-os como pagãos, que precisava de salvação. Embora na lógica indígena isso não fizesse nenhum sentido, mas para os portugueses fazia. Tá? Então foi preciso colonizar não só a terra, mas a gente que nela vivia. Compreende? Deu para entender essa parte, gente, de colonizar? Deixa eu interromper aqui rapidinho. Ô tio, desculpa Oi. ter chegado atrasada. Desculpa ter chegado atrasada. É porque acabou de faltar luz aqui na minha casa. Tudo bem, Ana. Continue acompanhando conosco. Tá bom. Saulo, esta aula é do 7º ano, tá? Nossa aula do 8º começa só às 10h30, tá bom? A não ser que o Saulo seja outra pessoa. Eu não saiba quem é. Vou te dar 2 minutos, tá bom, Saulo? Para você se manifestar. Deixa eu olhar aqui. Sim, ele é do 8º. Só que eu quero saber se realmente é o Saulo ou alguém que está com o nome de Saulo, né? Bom, como a pessoa se manifestou, eu vou retirar, tá bom? Aí depois a pessoa tenta se comunicar comigo, porque eu não sei quem é, uma pessoa estranha e ela não se comunica conosco. Certo, Saulo? A nossa aula começa às 10h30. Deixa eu salvar aqui. Então, gente, continuando, né? Continuando, por que que a coroa
Aí fica sempre uma pergunta interessante para a gente, que é tentar entender o seguinte: por que que a coroa portuguesa ela demorou para fazer a efetiva colonização, tá? Por que que ela foi fazer isso só por volta de 1530? Deixa eu ver quem está falando comigo aqui no bate-papo. Tia Laura, Ana Laura está dando... Não sei, Miguel, não sei. Tá bom? Vamos continuar. Uma questão que nós levantamos, né, para tentar entender essa questão de por que que Portugal demorou 30 anos para, de fato, começar o processo efetivo de colonização, né, está muito baseado nessa ideia de Caio Prado Júnior, né, um autor brasileiro responsável por esse livro, Formação do Brasil Contemporâneo, né? Caio Prado entende o seguinte, que a ideia de povoar, ela não ocorria inicialmente, né? E que o que estava posto era o comércio, né? Que se fazia com as Índias. Então, para eles, o mais importante era esse comércio. Por isso que eles desprezaram essa terra de início, né? De fato, o que estava interessando naquele momento para os portugueses era fazer esse comércio com as Índias. Por isso que a gente tem essas rotas de comércio, né, que estão aqui rodeando o Cabo das Tormentas, né, depois é o Cabo da Boa Esperança, e que vai chegar aqui às Índias, a Goa, a Calicut, né? Então, esse aqui era o caminho preferido dos portugueses. No entanto, isso não significa que essa rota que Pedro Álvares Cabral faz até chegar a Porto Seguro, na Bahia, né, atual Bahia, não significa que isso tenha sido por um acaso, tá bom? Não foi por um acaso isso aqui, ou pelo menos já desconfia-se que não foi, tá bom? Só que vamos dizer assim, as primeiras expedições que vieram para cá não encontraram ouro nem prata de imediato. Então, o que que eles fizeram? Começaram a extrair, né, para o Brasil e continuaram seu processo de navegação rumo às Índias, fazendo comércio, né? Então, eles já estavam atrás de ouro, de pedras preciosas, de especiarias. Mais tarde é que eles vão aí precisar dos africanos, né, dos sujeitos escravizados em África, para continuar o processo colonial aqui na América, né? Mas tudo isso era de interesse dos portugueses, tá bom? Então, de imediato, o que interessava para eles era o comércio com as Índias. Por isso que eles não deram tanta atenção assim para as terras encontradas, né? Então, nos primeiros anos, a gente vai ver que o Novo Mundo limitou-se ao extrativismo, né? Então, eles vão se limitar a extrair para o Brasil do litoral aqui da América Portuguesa, tá bom? Olha só, o nosso tempo, né, de aula ele está chegando ao fim, essa primeira parte. Aí a gente vai encerrar e depois a gente volta, tá bom? Para continuar, certo? Vou encerrar aqui e aí a gente volta em seguida.